Olá! Guadiana pode ser solução rápida e barata para resolver crise hídrica algarvia. Venda de pescado na região bate todos os recordes em 2019 e cresce mais de 70%. Expedição Portugal da Connect TV mostra os marcos da aviação mundial que unem São Brás de Alportel a Osasco, na Grande São Paulo. Vila Moura Atlantic Tour começa nesta terça com 1.200 cavalos e promessa de recorde de participação. Duas artistas plásticas abrem neste sábado temporada de exposições do Centro Cultural de Lagos. Seja bem-vindo ao Algarve News. A falta d'água no Algarve tem levado especialistas a discutirem saídas definitivas para o problema. Uma delas foi apresentada esta semana pelo engenheiro civil, ambiental e especialista em hidráulica, Carmona Rodrigues, durante o encontro da Alg Futuro, em Faro. A solução, segundo Carmona, é barata e de rápida implementação. A ideia é captar água na margem direita do rio Guadiana, na altura de Pomarão, no Alentejo, e por uma adutora de 36 quilômetros, fazê-la chegar à Albufeira de Odeleite, em Castro Marim. A medida aumentaria a disponibilidade de água em todo o Algarve, mas sobretudo no Sotavento, onde o problema da seca é maior. A captação reforçaria a oferta de água entre 30 a 60 milhões de litros anuais, cerca de 1/3 do que chega hoje a todas as barragens que servem a região. A obra custaria entre 20 e 25 milhões de euros e poderia ficar pronta em, no máximo, 1 ano e meio. Para o autor da ideia, um custo muito mais baixo que outras soluções que estão sendo discutidas e que é feita na Espanha há 30 anos, no caso do rio Chassa, um afluente do Guadiana. Além disso, teria um impacto ambiental muito menor do que uma nova barragem, por exemplo, como está sendo aventado no caso de Foupana. A solução guadiana, como já está sendo chamada, será levada na semana que vem à Comissão Intermunicipal do Algarve, AMAL, e mais tarde ao Governo Central. O Algarve está vendendo peixe como nunca. Dados da Doca Pesca, que gere a comercialização do pescado em Portugal, revelam que as vendas das lotas algarvias foram as que mais cresceram em 2019, saltando de 11,9 para 20,5 toneladas, um aumento de mais de 70%. As lotas que mais cresceram em vendas na região foram as de Quarteira, com 147%, seguidas de Portimão, com 77,6% e Olhão, com 63,8%. O montante das vendas do pescado no Algarve subiu de 46,1 para 53,1 milhões de euros em 2019. Vila Real de Santo Antônio, com 14 milhões, foi a lota com maior valor, seguida de Portimão, com 9 milhões, e Quarteira, com 8,9 milhões de euros. O que une São Brás de Alportel, no Algarve, a Osasco, na Grande São Paulo? Nesta reportagem da série Expedição Portugal, você vai descobrir que a aviação é um ponto em comum entre algarvios e a região oeste da Grande São Paulo. O repórter Eudes Ricardo esteve em São Brás de Alportel, terra do avô do célebre navegador Gago Coutinho, para falar da primeira travessia aérea do Atlântico e resgatou o primeiro voo em avião na América do Sul, acontecido na cidade de Osasco, em São Paulo. Expedição Portugal 2019, nós estamos aqui na simpaticíssima cidade de São Brás de Alportel. Essa cidade tem uma ligação muito interessante com a cidade de Osasco, é uma ligação onde as histórias da aviação se cruzam e acabam fazendo Osasco e São Brás ter as suas familiaridades. Vou contar uma história para vocês a respeito desse avião, dessa réplica deste avião que está aqui atrás. Solta o VT. Primeira travessia aérea do Atlântico Sul. A épica viagem iniciou-se em Lisboa, às 16 horas e 30 minutos do dia 20 de março de 1922.
Sacadura Cabral exercia as funções de piloto e Gago Coutinho as de navegador. Empregou-se um hidroavião monomotor Fairey F, especialmente concebido para a viagem. O Fairey tinha um motor de 350 HP e voava a velocidade de 70 nós, o equivalente a 129 km por hora. A viagem sobre o Oceano Atlântico foi realizada apenas com o auxílio da navegação astronômica, numa distância superior a 8.300 quilômetros. Após longos meses de estudos e uma preparação minuciosa da aeronave, Gago Coutinho e Sacadura Cabral partiram para a quebra de um novo recorde. A grande aventura deu início em 20 de março em Lisboa, passando por Las Palmas de Gran Canária, Ilha de São Vicente, Fernando de Noronha, Recife, Salvador, Porto Seguro, Vitória e tendo como destino final a cidade do Rio de Janeiro em 15 de julho. Em seu retorno a Portugal, Gago Coutinho e Sacadura Cabral foram recebidos como verdadeiros heróis portugueses. Desta forma, mais uma vez o espírito desbravador do povo português marcou a história da humanidade. Bom, vocês viram então que o Santa Cruz 17 foi o responsável por esse episódio importante da história da aviação, que fez com que Sacadura Cabral, piloto, e Gago Coutinho entrassem para a história da aviação, chegando ao Brasil, fazendo essa travessia de Portugal até o Brasil. Mas qual é a relação que isso tem com a cidade de Osasco? Vamos mostrar. Dando continuidade à Expedição Portugal 2019, nós iniciamos uma matéria, uma reportagem, em novembro de 2019, lá na cidade de São Brás ao Portel, falando da travessia do primeiro voo que atravessou o Atlântico Sul, saindo de Portugal e chegando ao Brasil. Hoje, nós estamos aqui em Osasco fazendo esse link. Por que São Brás ao Portel e Osasco têm alguma coisa em comum? Hoje é o dia que se comemoram os 110 anos do primeiro voo da América Latina. Voo esse que aconteceu aqui na cidade de Osasco. Assim como a gente fez lá em Portugal, vamos fazer aqui uma explicação rápida de como se deu este momento histórico da aviação na cidade de Osasco. Roda o VT. Para fazer um avião, não montá-lo tão somente. Tem que se ter coração, que ser muito inteligente, que ter determinação e ter coragem, finalmente. Abertas preliminares vou contar. Era uma vez um trem da Sorocabana que parou no 16 e que trouxe entre os demais um empresário francês. Seu Evariste, o Barão, como ficou conhecido, era engenheiro e gostava de fazer barro cozido. Manilhas, telhas, tijolos faziam todo sentido. Fez negócios com Agu e se alojou por aqui. Trouxe consigo a família, ele, Sacha e Dimitri. Bom menino e bem nascido na Espanha, em Valladolid. Dimitri, desde criança, que inventava coisarolas. Era fã de Léo da Vinci, do Padre da Passarola, também de Santos Dumont, para quem tirava cartola. Gostava de futebol, de xadrez, de equitação, de velejar, esgrimar, de motores de explosão. Mas, sobretudo, gostava das aves de arribação. As asas a céu aberto voando sobre a cidade era mais que um desafio contra a lei da gravidade. Era o sonho mais sonhado desde toda a antiguidade. Foi assim que teve o estalo de criar um avião, desenvolver nova tese, redigir nova versão, totalmente a brasileira, coisa nossa. E por que não? Contratou sem mais demora gente boa e de tutano para rever passo por passo, um a um, todos os planos
que a proposta era arriscada e não podia haver engano. Fez análise apurada de todos os fundamentos, repassou tudo de novo. Que beleza esse momento! Tomou o leme, partiu e se elevou contra o vento. Os amigos deram vivas, carregaram o Dimitri. Os jornais deram notícias, foi demais o tititi. As aves cantarolaram. Bem te vi, eu bem te vi. Eu também solto meu canto, vou dizer 1000 vezes 1000. Viva o grande aviador que num gesto varonil foi o primeiro a voar sobre o solo do Brasil. Nós esperamos que continue sempre para a memória dos que vêm depois. Eu considero ele um herói porque pela tecnologia que tinha na época, né? E as condições de ferramentas e tal, foi um feito muito importante. O primeiro avião a voar no Brasil foi feito por brasileiros, projetado por brasileiros. E aí a gente até já vê uma vocação, né? Um sinal da vocação brasileira. Para isso que hoje voa no mundo inteiro através do nome da Embraer, né? Do grande Osiris Silva. Então eu acho que o que aconteceu aqui não foi apenas um feito, mas tem um significado, tem uma tradução histórica muito importante e que deveria ser mais valorizado. Para nós da família, a gente fica muito honrado em estar nesse dia aqui fazendo esse evento. Uma pessoa excepcional, um gênio em engenharia, na área de aeronáutica, na área de mecânica, em automobilística, desenvolveu carros fabulosos, coisas que se perderam, não que se perderam, mas que caíram no domínio público depois do tempo de validade das patentes, né? 1.200 aproximadamente. E acaba sendo um marco, né, para a cidade aqui, né, porque fica registrado para a história da cidade aqui, para São Paulo e para o Brasil, né? Então é isso, nós começamos essa reportagem, essa matéria lá em Portugal, em São Brás del Portel, falando de Gago Coutinho, falando de Sacadura Cabral, que fizeram o primeiro voo que atravessou o Atlântico Sul, saindo de Portugal, chegando ao Brasil. E agora a gente finaliza aqui, no Chalé Brícola, ponto de partida e local que serviu para os papos e para os planejamentos de Lourenço Pellegrini e Dimitri Sansot de Lavaux, que fizeram o avião São Paulo, que pela Avenida João Batista, hoje que vocês vão ver nas imagens, eles desceram e fizeram o primeiro voo da América Latina. O município de Olhão vai reformar a antiga estação salva-vidas da Fuzeta, um marco arquitetônico do litoral algarvio. Técnicos estão avaliando o estado do imóvel para depois elaborarem um projeto de restauração. Até recentemente, o imóvel era utilizado pelo Clube Naval da Fuzeta. Depois de restaurada, a Câmara de Olhão afirma que a construção poderá ser visitada pelo público e terá uma utilização que valorize a sua memória. Começa na próxima terça-feira o que se espera ser a maior de todas as edições do Vila Moura Atlantic Tour. Organizado pelo Vila Moura Equestrian Centre, o torneio vai reunir por 6 semanas cerca de 1.200 cavalos.
O Centro Hípico de Vila Moura foi ampliado para receber a competição, recebendo mais boxes, mais pistas de treino e uma das poucas pistas de grama de toda a Europa. Em julho, o Vila Moura Equestrian Center vai sediar o Campeonato da Europa da Juventude, com competições nas categorias Sub-14, Sub-18 e Sub-21. Duas artistas plásticas abrem neste sábado a temporada de exposições do Centro Cultural de Lagos. Os trabalhos da alemã Kerstin Wagner e da portuguesa Ana Carvalho podem ser vistos até o dia 18 de abril. Radicada no Algarve, Wagner apresenta a mostra Spaces in Between, que se inspira nos tons e vibrações cromáticas do mar e da luz algarvios. Já Ana Carvalho explora o trabalho voltado para dois lugares totalmente diversos: o Ártico e a Amazônia. Azul, branco, verde e negro reúne pinturas dos dois ecossistemas que a artista vê sob constante ameaça. No Teatro Municipal de Portimão segue o 4º Festival Internacional de Piano do Algarve com o tema Ilustres Desconhecidos. Na noite deste sábado, acompanhado da Orquestra Acadêmica Metropolitana de Lisboa, o pianista Antônio Rosado interpreta o concerto número 2 de Camille Saint-Saëns. O espetáculo começa às 9h30 da noite e os ingressos custam € 20 e € 25. O fim de semana começa com chuva e termina em frio intenso em todo o Algarve. Ainda reflexo da forte precipitação desta sexta-feira, o sábado será chuvoso em praticamente toda a região. Mínimas de 6 graus em Silves e 4 graus em Algesur, onde não deve chover e o céu ficará encoberto por nuvens altas. Algesur também deve experimentar a temperatura máxima na região, com 17 graus. No domingo, o céu abre, mas o frio se intensifica, podendo chegar aos 4 graus em Alcoutim, Silves e Portimão. Os termômetros não devem ultrapassar os 17 graus previstos para Portimão, Silves e Vila do Bispo. E o Algarve News fica por aqui. Um bom fim de semana a todos.